mesmo após experimentarem a libertação mais espetacular da história, os hebreus ainda enfrentaram o Mar Vermelho como um obstáculo colossal. Isso nos leva à primeira reflexão: por que, mesmo tendo provas concretas da bondade e do poder de Deus, continuamos a duvidar? A resposta está na natureza humana marcada pelo medo e pela memória curta. Deus havia derrotado os deuses do Egito, quebrado as correntes da escravidão e conduzido o povo com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. No entanto, bastou se verem encurralados entre o exército egípcio e o mar para entrarem em pânico. Essa atitude não é muito diferente da nossa. Muitas vezes, quando uma nova crise surge, esquecemos completamente dos livramentos anteriores. O salmista reconheceu essa fraqueza. Quando escreveu: esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Salmos capítulo 78, versículo 11. O desafio está em aprender a confiar mesmo quando a lógica humana não vê saída. O Cântico de Moisés, entoado logo após a travessia, é uma celebração da fidelidade divina, mesmo em meio à incredulidade do povo. E esse cântico continua ecoando até hoje para nos lembrar que Deus é maior que qualquer mar que se levante diante de nós. A insistência de Faraó em perseguir Israel, mesmo depois de sofrer 10 pragas devastadoras e da perda do primogênito, revela a natureza endurecedora do pecado. Faraó havia resistido repetidamente à vontade de Deus e, como consequência, teve o coração cada vez mais insensível. Esse é um alerta sério para todos nós. O pecado contínuo e não arrependido nos afasta da voz do Espírito Santo e nos torna cegos para o juízo iminente. O apóstolo Paulo advertiu que, quando o homem insiste em rejeitar a verdade, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Romanos capítulo 1, versículo 28. O caso de Faraó ilustra isso com clareza, mesmo diante do poder divino. Ele escolheu confrontar o Senhor, e o resultado foi trágico. Quando ignoramos os sinais de advertência de Deus, corremos o risco de sermos consumidos por nossa própria obstinação. Por isso, o autor de Hebreus faz um apelo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. O exemplo de Faraó não deve apenas nos chocar, mas nos despertar para a necessidade urgente de viver em arrependimento e submissão diária à vontade de Deus. Mesmo vivendo em um mundo corrompido e marcado pela dor, ainda temos momentos de alegria, segurança e provisão. Esses momentos não são frutos do acaso, mas da graça sustentadora de Deus. Vivemos, espiritualmente falando, em território inimigo, pois este mundo jaz no maligno. Primeira carta de João capítulo 5, versículo 19. E ainda assim somos guardados de perigos invisíveis todos os dias. O povo de Israel, ao sair do Egito, estava cercado por ameaças constantes: fome, sede, inimigos, clima hostil, mas o Senhor os sustentava com maná, água da rocha e sombra do Altíssimo. Devemos, portanto, aprender a reconhecer as pequenas vitórias diárias como grandes demonstrações do cuidado divino. Louvar a Deus, mesmo quando não vemos os livramentos, é sinal de maturidade espiritual. Como declarou o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmos capítulo 103, versículo 2. Quando cultivamos uma atitude de gratidão, mesmo no deserto da vida, nosso coração se fortalece e nossa fé se aprofunda. O Cântico de Moisés, entoado logo após o livramento no Mar Vermelho, é um testemunho poderoso de que louvar em meio à luta revela um povo que conhece seu Deus.